Muito bem, pessoal. Roger aqui de novo. Estou passando aqui para a gente falar rapidamente sobre uma questão importante aí, que é a caracterização de vítimas para fim de suporte básico de vida e os tipos de treinamento para três públicos diferentes. Bom, aqui em cima você pode verificar, né? Aqui eu coloquei caracterização de vítimas e qual o referencial que a gente utiliza e a caracterização de público e o nível de treinamento. Vamos começar falando disso daqui. Uma coisa muito importante aí que a gente percebe é com relação à necessidade de se explicar para o participante de um treinamento de emergência da onde sai a informação que o instrutor está passando para ele. E eu costumo dizer nos treinamentos que quando o instrutor não sabe dizer da onde saiu aquela informação que ele está trabalhando, aí todo o resto está comprometido. Então vamos conversar da seguinte maneira. Na diretriz 2015 da American Heart, quem está acompanhando aí o material da plataforma Moodle deve estar percebendo aí, já deve ter lido que a gente ainda está seguindo as diretrizes 2015, embora nessa janela aí de 2015 a 2020 a gente já teve atualização em 2017 e 2018. Existem na diretriz 2015 três tipos de públicos para ministrar a reanimação cardiopulmonar. E a diretriz ela chama de leigo não treinado, leigo treinado e profissional de saúde e resgate. Né? Bom, leigo treinado leigo não treinado, desculpa, que é a primeira representação aqui. É aquele indivíduo que nos treinamentos da taquimédia eu chamo daquele cara que nunca fez nenhum treinamento de reanimação cardiopulmonar. O leigo treinado é aquele que aprendeu a fazer RCP só compressões e aí a gente passa a ventilação. E o profissional de saúde é aquele indivíduo proficiente na checagem de sinais vitais, checagem e avaliação. Por que é importante a gente comentar sobre esse aspecto? Porque é muito comum a gente escutar aí participantes dos treinamentos perguntar qual é o protocolo que a gente está seguindo. Quem já leu no material da plataforma aí já verificou que a palavra protocolo, né, eu não considero muito correta, mas da onde sai a recomendação científica, que é uma pergunta muito importante que esses participantes fazem. E às vezes acontece de um cara fazer um treinamento comigo e aí eu digo para ele não checar pulso e não fazer ventilação. E aí ele diz assim, putz, mas eu fiz um treinamento no mês passado e o instrutor falou que tinha que checar pulso e fazer ventilação boca a boca. Aí, aonde é que está o problema disso? O problema é que o cara, às vezes, está mal encaixado em alguma linha aí de público-alvo. De repente, pode estar até certo. Ele fez um treinamento comigo, sendo entendido como leigo numa situação de emergência clínica e no outro com o outro instrutor ele fez um curso de trauma em que ele foi entendido como profissional de saúde. Então a gente tem essa dificuldade, esse problema. Vamos analisar aqui também que para essa diretriz 2015 a gente vai ter três tipos de vítimas para as quais a gente vai criar estratégias de atendimento. Então a gente vai ter os bebês, e bebês são aquelas vítimas de 0 a 1 ano. Eu costumo dizer para os leigos, são crianças de colo, né? Então os lactentes são crianças que não andam sozinhas, é isso que eu costumo dizer para o leigo. Vamos ter criança, então vítima criança é aquela de 1 ano até a puberdade. A American Heart em alguns textos preconiza e coloca 8 anos ou até a puberdade, então a gente identifica no sexo feminino crescimento de mama, no sexo masculino crescimento de pelo na face e na axila, e aí eles já são então pós-púberes e portanto considerados aqui como maior de 8 anos ou após a puberdade, né? Então a definição que vai aparecer é bebê, criança, adolescente ou adulto. Sobre as classes de recomendação da HA, a gente sempre frisa nos treinamentos que a área de emergência ela é preconizada com esse raciocínio comum de proporção risco-benefício. Então, quando você tem aqui classificações de quando o benefício é muito maior que o risco, nós chamamos isso daqui de indicação absoluta. Enquanto quando o risco é maior do que o benefício, chamamos isso daqui de contraindicação absoluta. Então, entre aquilo que é indicado absolutamente e o que é contraindicado absolutamente, a American Heart preconiza classes de recomendação. Bom,
Esse daqui é o artigo da parte 5 das diretrizes, que sofreu uma atualização em 2017 em alguns pontos, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para a tabela 1, que mostra uma comparação entre o que eles chamam na American Heart de leigo não treinado, né, socorrista leigo não treinado, o socorrista leigo treinado e o profissional de saúde, o provedor de primeiros socorros. E ele coloca aqui uma listagem de princípios, mas de uma forma mais resumida, vamos pensar assim, aqui, socorrista leigo não treinado, socorrista leigo treinado, profissional de saúde. No que nós temos é que o leigo, basicamente, ele segue a instrução. Né? Ele segue a instrução pelo telefone, quando ele aciona a emergência, e o que ele faz é o que a gente chama de RCP só compressões. Ele apenas comprime o tórax. Então, nesse treinamento, a gente ensina o leigo a fazer a chamada compressão de qualidade, profundidade, velocidade, frequência, localização, etc. Sobre o socorrista leigo treinado, esse cara é um que recebe um treinamento de, no mínimo, compressão torácica. Ele pode ser aquele leigo que já recebeu o treinamento de RCP só compressões. Então, o mínimo que um socorrista leigo treinado deve saber é fazer compressão torácica. Quando ele aprende compressão torácica, a gente ensina ele a fazer ventilação. Então, ele passa a fazer a RCP 30/2, no caso do adulto e socorrista sozinho, né? Então ele começa a fazer reanimação utilizando de compressão mais ventilação. Através da atualização 2017, né, não muda muita coisa em relação a de 2015, esse leigo treinado ele é sugerido em caso de parada cardiorrespiratória, fazer no mínimo compressão torácica e, se possível, né, se ele tiver sido treinado, fazer 30/2 compressão e ventilação. E os profissionais de saúde e resgate são treinados para oferecer as duas coisas. Então, ele, teoricamente, sendo proficiente em aferição de sinais vitais e treinado em RCP, ele agora oferece compressão e ventilação, desde que ele tenha máscara pocket e dispositivos de barreira com relação à proteção biológica, né? Aqui é a parte que fala sobre o socorrista leigo não treinado, né? Eles usam o termo bystander também para representar aquele indivíduo o que está ali na rua, que está na cena, quem detecta a situação, qual foi a evidência. Mesma coisa aqui no socorrista leigo treinado, que recomenda que esses socorristas providenciem as ventilações de resgate, né? Em adição aí às compressões torácicas. E esse material é o de 2015. E aqui o profissional de saúde e resgate, né, que idealmente foram treinados em suporte básico de vida e aí desenvolvem compressão e ventilação. No mesmo material de 2015, esse daqui está sendo extraído lá dos highlights, dos destaques das diretrizes de 2015. É só uma revisão aqui do que significam as classes de recomendação em nível de evidência. Vou pedir para que quem está na plataforma dê uma olhada aí com mais detalhes e ao longo desse material tem mais informações sobre isso daí. Não vamos abordar aqui porque senão a gente não vai ter não vai ganhar muito tempo. E aí, para a gente finalizar, esse material aqui é da atualização de 2017, né? São atualizações específicas relacionadas à diretriz 2015 para suporte básico de vida em crianças e adultos. E aqui o que eu gostaria de chamar a atenção é com relação à presença aí de uma atualização da RCP do leigo, né? Então você tem aqui bem no meio do quadro, bem no meio dessa primeira página aqui, a RCP por pessoas presentes no local. Presente no local é aquele bystander que eu acabei de apresentar. E aí tem aqui uma atualizaçãozinha que diz que em parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, né, em adultos, o socorrista leigo não treinado deve aplicar RCP só compressões. Então esse socorrista não checa pulso e não ventila. Né? Ele identifica a parada cardiorrespiratória pela ausência de responsividade e respiração e desenvolve apenas compressões. Já o socorrista leigo treinado, ele faz apenas compressão torácica, mas se socorrista leigo treinado só em RCP, somente com compressão, ele faz apenas RCP com compressão. Mas quando o socorrista leigo treinado, ele foi treinado em RCP com compressão e ventilação, 30/2, aí é plausível que ele aplique a RCP 30/2. Então, a mesma coisa que eu comentei ali no slide anterior.
Tudo bem? Então, mande a sua pergunta aí, dê uma olhada no material que está na plataforma e a gente vai continuar falando mais um pouco sobre o módulo clínico, né? E o módulo trauma começa em breve. Beleza? Um abraço para vocês aí e vamos em frente.